Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Tô de volta na área, vamos trocar uma ideia, ainda tô aqui, ainda me readaptando a essa volta, normalizando aqui para a gente poder fazer os vídeos e trocar uma ideia com vocês sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes de trazer novidades, tudo que está acontecendo no Vasco numa semana decisiva, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem ainda data FIFA, vou trazer alguns jogos de seleção, por exemplo, a França encara a Bélgica, 1,83 na vitória da França, 3,85 no empate, 4,72 na vitória da Bélgica. A França, que tomou de virada da Itália, vai com tudo para recuperação em cima da Bélgica, que ganhou de virada em cima de Israel. Então, acredita em gols, tá? Mais de um gol, se você quiser colocar mais de um gol e meio numa duplinha, tá pagando ódio de 1,24. Né? Acredito em dupla chance França, acho que a França não vai perder para a Bélgica. Se você quiser duplar, tem Israel e Itália, que acho que é jogo para gols também. E tem a vitória da Romênia em cima da Lituânia. São as opções para o mercado que eu devo trabalhar hoje, tá? O link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles devem dobrar em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceiro do canal Vascaíno do Cerrado 2024, tem que jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, ontem teve lá outro jogo em São Januário, lá do Sub-20, da seleção Sub-20, e outro gol do Ryan, tá? O Brasil venceu por 3-2 com o gol do Ryan. Ryan que vai estar à disposição para o jogo da Copa do Brasil, né? E vem numa crescente, vem evoluindo agora com o técnico Rafael Paiva em um momento crucial. Ontem a gente teve a notícia triste do que aconteceu com o Souza, ele e o filho que foram assaltados, e aí no Rio de Janeiro, a gente falei até lá no canal do Sandro Gama, a gente participou de uma live lá, e fuzil na cabeça, levaram o carro, fizeram destravar a senha do celular, aquelas coisas, né, que fica depois jogadores e familiares dizendo que não quer ir para o Rio, porque tem medo, né, e aí a gente fica meio que passando pano, dizendo que é frescura, e aí essa imagem rodou o Brasil e o mundo do Souza, ou essa notícia do Souza sendo assaltado. Então, realmente, tem jogadores e tem profissionais e familiares que pensam duas vezes antes de desembarcar no Rio para trabalhar. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Mas isso significa que é só no Rio de Janeiro que tem violência? Não. Brasília tem violência, todo lugar tem violência. Agora no Rio de Janeiro as coisas são bem gritantes, né? É bem preocupante a maneira que as coisas acontecem no Rio de Janeiro. Então tá aí o Souza, que não se sabe se ele vai estar à disposição para essa partida depois desse trauma. Sim, porque fica um trauma. Não foi só ele, estava o filho dele presente. Então não sei se ele vai voltar aos treinos, se ele vai ter um tempo ali para, né, para poder conversar com o psicólogo, para poder, né, digerir essa situação, ou se já vai para treinar, vai para o jogo, não tem dessa, o psicológico já está preparado para essas paradas, então vamos aguardar para saber. Outro que também é uma dúvida para essa partida, mais uma vez, é o Coutinho, não treinou nos 2 últimos jogos, né? Ficou fazendo atividade na academia. Lembrar que o Coutinho está voltando de lesão e de Covid, então não sabe se o Coutinho vai estar à disposição. Também não seria titular, nem sei se entraria, está sem ritmo e é um jogo decisivo. Tá aí a situação envolvendo o Coutinho, que é dúvida também para essa partida. Essa semana deve sair aí a relação, a gente deve ter treinos aí voltados para essa partida e traz mais notícias sobre quem deve ir para esse jogo importante na Copa do Brasil, né? Tá no GE, falando em Copa do Brasil, o zagueiro Léo deve ser o titular para os jogos contra o Atlético Paranaense. Não vai colocar garoto da base numa pressão dessa. Vai ser o Léo. O Léo está num momento ruim, né? O Léo teve lá a situação do humorista que fez piada com ele no aniversário do Vasco. Isso aí chamou atenção no Brasil, né? Toda a mídia falando sobre isso. O Léo
foi para o vestiário no jogo contra o Atlético Paranaense, dar força para os jogadores, mostrando que superou aquela parada. Torço para que o Léo dê conta do recado, porque se o Vasco não tomar gols, o Vasco estará classificado para a semifinal. O Vasco joga pelo empate, estará classificado para a semifinal da Copa do Brasil. E não é só o Léo, não. O Cocão não está bem. O sistema defensivo do Vasco precisa funcionar para que os zagueiros individualmente também funcionem. Agora, falhas individuais têm tirado pontos do Vasco, que é o caso específico do Léo Pelé. E ontem teve uma... Tá rodando aí a entrevista do Pedrinho, presidente Pedrinho, no canal do Igor Rodrigues, no YouTube. E ele falou sobre a janela do Vasco, especificadamente sobre a não contratação de um zagueiro. Ele cita lá o zagueiro do New Old Boys, que ele tentou contratar, só que o time ficou colocando empecilho por causa da dificuldade que o time teve de receber da SAF do Vasco, um negócio com relação ao Esforza, que queimou o filme. Então o time dificultou ao máximo essa contratação. Fala que tentaram contratar alguns zagueiros, teve zagueiro que não quis jogar no Vasco, que ele insistiu, mas que não chega uma hora que fala, não, o cara não quer jogar, não vou ficar insistindo. E outros que cobraram salário aí de Felipe Coutinho muito alto. Então ele disse que por causa de uma responsabilidade financeira, ele acabou não contratando esse zagueiro. Vou deixar aí o Pedrinho e aí vou trazer uma parte preocupante com relação a essa responsabilidade, que eu acho que ela, na teoria, ela tá funcionando, mas na prática ela tá bem diferente. Termina como essa janela para você, Pedro? Foi uma janela difícil, cara? Foi uma janela sempre difícil, né? Com muitos questionamentos, óbvio. É difícil a torcida entender ainda do que a gente está falando da questão financeira. Eu vou falar ainda sobre a cobrança que existiu sobre a posição. Eu não gosto de falar especificamente de uma posição, em respeito, lógico, ao elenco, mas que foi cobrada pela questão de um defensor. Mas o que eu falei é que assim, a gente tem que ter responsabilidade financeira. A gente perde um jogador importante, que é o Adson, né? E a gente teve que fazer um movimento rápido, né, com o Máximo, para que pudesse recompor ali, né, numa parte ofensiva que a gente percebe que a gente também tem uma necessidade. E o que eu vou prezar sempre é de não causar nenhum dano financeiro ao clube. Na questão do defensor, muitos defensores que nós conversamos já há muito tempo, eles optaram em não vir para o Vasco. E através até de muita insistência, teve uma hora que falou assim, você não quer vir para o Vasco, não vai vir, porque só vai vir para o Vasco quem quer jogar no Vasco. E não foram escolhas assim, foram escolhas importantes. Que são os caras que saíram mesmo, Pedro Mina, Maurício Lemos, esses caras chegaram a falar de Mina não. A gente nunca teve conversa comigo. Enfim, eu não vou dar nome em respeito, sabe? Mas zagueiros importantes que fizeram outras escolhas e, cara, me desculpa, o Vasco está acima de mim e de outras pessoas. Não quer jogar no Vasco, não vai jogar. E na reta quase que final começou a conversa com o Ian, ela andou bem, estava tudo muito bem encaminhado, mas o Nils tem uma resistência ao Vasco porque o antigo sócio não honrou os compromissos com relação ao Esforza. A gente estava ali tentando compor, explicando que era uma outra gestão, as coisas foram andando, cada vez eles colocavam uma outra situação, a gente tentava ajustar, e isso foi encaminhando, foram passando os dias, mas as coisas iam andando, então estava tudo muito bem elaborado e estruturado para fechar o negócio. Até que eles só mandam o documento assinado depois de meia-noite, do último dia, pela relação que eles tinham com o antigo sócio. E a gente não esperava isso. E aí não finalizou a contratação. Que do lado dos caras, né, do lado do Nils, eles soltam a nota oficial também, falando que na versão deles, né? Que estava tudo esperando. Eles estavam esperando o Vasco. E que tudo não teria chegado para eles. Chegava. Eu quero uma camisa azul. Aí a gente estruturava. Nós não fizemos tudo que eles pediam, mas a gente chegava num acordo. Então pulamos essa etapa. Agora eu quero o olho verde. Aí a gente estruturava, não fazia o que eles queriam, mas eles aceitavam. Beleza, aí morria ali. Passado, tá tudo certo. Passava 2 dias, a gente quer isso. Então foram sempre colocando alguns obstáculos. Mas a negociação estava fluindo. A gente ia pulando de fase. Só que no último dia não respondia, porque estava tudo muito bem encaminhado. E as coisas não aconteceram. E outros zagueiros pedindo valores absurdos. Valores que chegam ao nível do Coutinho, pô. Que aí bate na responsabilidade financeira. Mas o Coutinho eu consigo pagar, entendeu? Então, assim, o Coutinho até muitas vezes se paga. Sim. Então, assim, eu não vou causar nenhum dano. Esse é o preço de uma gestão responsável. Porque com a cobrança que existia, eu poderia fazer loucura. Contrato, eu vou te pagar, não pago ninguém. E faz o que todo mundo fez a vida inteira. E por isso que o Vasco teve que ser vendido, por isso que o Vasco hoje está nessa situação. Para mim, hoje, como gestor, eu tenho que tomar decisões que não são populares. Mas eu estou pensando em mim, eu estou pensando no Vasco. Então, assim,
Muitos torcedores só vão entender isso se a gente vencer os jogos. Ele tá certo. Se não vencer, sim. Vai falar, pô, tinha que ter feito isso, feito isso. Mas eu sei que eu tô fazendo bem pro Vasco, que é uma frase que eu falo que eu vou carregar, cara. Eu vou plantar uma árvore para que alguém sente na sombra. Alguém tinha que começar esse processo, Igor. Alguém tinha que começar. Você me acompanhou na televisão, você sabe que o quanto eu sofri no início lá por um jeito diferente de comunicar. Nós conversamos várias vezes sobre. Então, assim, muita resistência. No final, a consequência a gente colheu. É isso que eu quero fazer aqui no Vasco. Esportiva. Eu não vou trazer muitos trechos dessa entrevista, porque ela já circulou. Como eu cheguei de viagem, acabei perdendo o time. Então você vai ficar vendo mais do mesmo. Só quero trazer a minha opinião e mais um trecho, tá, que me preocupa, né? Porque o cara pergunta, o Igor pergunta sobre como o Pedrinho vai manter o Vasco até o final do ano. E esse discurso do Pedrinho, porque eu acho que falta transparência. A gente não sabe de onde está saindo a grana que está pagando uma folha salarial, que falaram de 16 milhões, agora já estão falando uma folha salarial de 20 a 21 milhões mensais. Então a gente não sabe de onde está saindo essa grana. Ele fala que vai manter o time com dinheiro de Copa do Brasil. E me preocupa porque é o seguinte, o Pedrinho, ele fala que está pegando a dívida do Vasco e dá um exemplo. Boa parte da dívida, ele fala quase toda a dívida do Vasco, que tem uma dívida que é pagar em 5 vezes, ele está esticando para pagar em 30 vezes, e é óbvio que isso vai gerar custo, juros. Ele não está resolvendo os problemas do Vasco, ele está empurrando o problema para frente, que é o que todo presidente do Vasco fez ao longo dos anos. E ele falando que está plantando uma árvore para outros entrar na sombra. Como que você vai sentar numa sombra dessa? Então o discurso de responsabilidade, de estamos fazendo a coisa certa, ele esbarra nas ações, a não ser que haja transparência e venha e prove, mostre que as coisas estão sendo feitas de maneira correta, para não deixar o Vasco, não só com relação à contratação. Contratou um suíço aí que vai pagar 13 milhões de jogador, trouxe o Felipe Coutinho, o salário é alto, trouxe outros jogadores como o chileno. Então assim, esse papo de que tá sendo austero, de que tá fazendo a coisa com responsabilidade, ele esbarra em algumas atitudes. E eu falei aqui, meu negócio é o Vasco. Não é candidato, não é presidente, não é grupo político, nem de oposição e nem de situação. Eu não tenho rabo preso com ninguém, por isso eu tenho a liberdade de chegar aqui e elogiar, quando eu acho que tem que ser elogiado, a retomada do Vasco, o que está acontecendo no departamento de futebol com relação a desempenho do time. Eu elogio mesmo com vamos dizer assim, setores extremos de uma oposição me perturbando, me xingando, falando um monte de asneira. Estou andando para essas pessoas pequenas. Então não tem problema nenhum em vir aqui elogiar. Assim como eu não tenho problema nenhum em vir aqui e fazer as críticas que eu acho necessárias. A não contratação de um zagueiro foi uma mancada da gestão Pedrinho. E esse argumento dele de a gente está sendo austero, a gente está, né, pensando no futuro, ele cai por terra quando você vê. Quando você vê ele contratar um meia e pagar 13 milhões, ele cai por terra quando você vê ao Felipe. Eu falei que o Felipe tinha que estar lá dentro, porque para ver o racha, para ver com relação ao técnico português, o que estava acontecendo de fato com o Medel, que estava brigando com os jogadores da base. O Medel saiu, o português saiu, o clima hoje é um clima de família no Vasco. Então por isso foi importante a entrada do Felipe, a permanência do Rafael Paiva, que conhece da base. Agora, contratar o filho do Felipe, para mim, foi uma indecência. O jogador de 19 para 20 anos não faria. Um erro para mim. É cometer os mesmos erros que estavam cometendo lá atrás. Trazer um cara que foi auxiliar técnico do Felipe no Bangu, quando o Felipe foi demitido do Bangu, para ser técnico do Sub-17 do Vasco, é outro erro. Quer dizer, vão encher o Vasco de apadrinhados do Felipe, quem manda nessa porra é o Felipe. E aí, com relação à SAF do Vasco, a diretora jurídica do Vasco, que é a Bianca, não sei, acho que é Bianca Reis, ela é sócia do Felipe Carregal. Felipe Carregal, ele é VP jurídico do Vasco, ele é vice-presidente jurídico do Pedrinho, que é um cargo que não é remunerado, ele trabalha com o associativo, mas ele coloca dentro da SAF do Vasco uma pessoa a quem ele é ligado para trabalhar remuneradamente. Então, assim, os atos, eles estão sendo, para mim, exatamente os mesmos que ocorreram com a SAF e com o associativo. E eu não vou passar pano. Não vou, porque eu não tenho nada com ninguém
Se tiver que xingar, eu vou xingar. Se tiver que criticar, eu vou criticar. E se tiver que elogiar, eu vou elogiar. E que se foda os extremistas da oposição que ficam falando mal de mim. Então tá errado. Tá errado. Tá errado, Pedrinho. Tá errado. Você não trouxe um zagueiro. Você tá falando que tá pavimentando um caminho para o próximo presidente sentar na sombra. Como? Esticando dívida? Jogando dívida para o futuro e fazendo mais dívidas com funcionários e com jogadores, e não jogadores com o que a gente esperava, que era a função de zagueiro. Então, eu não consigo compreender, a não ser que haja uma transparência, uma explicação convincente das coisas que estão sendo feitas no Vasco. Da onde está saindo o dinheiro que está pagando os salários? Tem empresário como Carlos Leite, mais uma vez emprestando dinheiros a juros ao presidente, à gestão. As práticas, os modos são os mesmos que levaram o Vasco a essa situação. Então não adianta você ter um discurso de que está fazendo as coisas diferentes para que não ocorra os mesmos erros e está fazendo na prática as mesmas coisas que vão levar o Vasco em dezembro a chegar numa situação de ser vendido porque não tem condição de ser gerido. Dinheiro de plano de sócio, dinheiro de patrocinador, dinheiro de premiação de Copa do Brasil, grana que vai entrar da Liga que está vendendo aí direitos de televisão para Record, para Amazon Prime. Dinheiro tem, venda de jogadores. A 777 fez um limpa no estoque, vendeu lá o Marlon Gomes, vendeu o Eguinaldo, vendeu o Pedro Raul, vendeu o Gabriel Peck, saiu vendendo jogadores a tudo que é direito. Enfiaram esse dinheiro no rabo de quem? O Pedrinho fala no vídeo que para fechar o ano vai precisar vender jogador. Não tenho nada contra isso. Todo clube sobrevive de venda de jogadores. Isso é tem que acontecer. Tem que acontecer. Ele deve vender o Rayão, ele deve vender já negociou lá, sei lá, o Eric Max foi emprestado para um time da Bulgária. Isso tem que acontecer. Para que as dívidas elas tenham um equilíbrio, você precisa vender jogadores. Agora, a gente precisa entender o que está acontecendo. Da onde está vindo o dinheiro, como é que essas dívidas estão sendo empurradas, o que está ficando para depois. Né? O plano é vender o Vasco. Tô de olho aqui, tá? Não é porque eu tô torcendo para o futebol dar certo, não é porque eu tô torcendo para a gente ir para uma semifinal de Copa do Brasil, não é porque eu tô torcendo para a gente chegar numa vaga de Libertadores, que eu esqueci das coisas erradas que acontecem ou que aconteciam no clube. Então não adianta ter um discurso e na prática estar fazendo as mesmas coisas. Estamos aqui de olho para cobrar. Doa quem doer. Felipe e saudações vascaínas. Felipe não, Pedrinho. Né, que não acontece. Como é que fica, cara? Assim, até o fim do ano, principalmente, né? O Vasco ainda está tentando, vocês estão tentando esse movimento, né, até dessa conversa com a equipe, essa venda, né, essa negociação da Vasco SAF. Mas como é que o Vasco se sustenta até dezembro? O que a gente fez? A gente pegou todas as dívidas, ou todas, né? Mas a grande parte das dívidas, e vou dar um exemplo bem simples para a galera entender. Pô, se eu estou te devendo X e o combinado era 5 vezes, eu boto para 30 vezes, eu estico, você aceita, a gente vai fazendo... Tu vai equacionando ali? Vai equacionando, vai dando giro, né, fluxo de caixa, e o clube também gera suas próprias receitas para começar a rodar. A gente também foi passando de fase na Copa do Brasil, isso ajudando, né? Ajuda. E a possibilidade de você, de repente, negociar um ativo teu para que a gente termine um ano, feche um ano, e aí sim, tem um ano de 25 sem nenhuma receita adiantada de 2025, que esse é o nosso grande objetivo, para você se reorganizar e tocar o ano tranquilo. Agora tá mais... Momento. Tranquilo não vai estar, acho que nunca, né? Mas